A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 141º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago a leitura no livro de Salmos, capítulo 119, dos versículos 1 a 88. A inspiração do dia. Excelência da lei divina. No versículo 1 destaco bem-aventurados. Deus promete derramar a sua bênção sobre aqueles que decidem viver segundo a sua palavra, com todos os seus padrões e preceitos. Os tais disporão da presença pessoal de Deus, que lhes proporcionará fortaleza, ajuda, proteção. Ainda no versículo 1 destaco a lei. A lei representa a totalidade do ensino de Deus ao seu povo Israel. É também chamada de Pentateuco, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, ou ainda todo o Antigo Testamento. No versículo 2 destaco testemunhos. Os testemunhos de Deus representam as condições ou os requisitos do seu conserto, expressando a sua vontade. No versículo 3 destaco os caminhos de Deus, representam os princípios e meios pelos quais Deus se relaciona com seu povo e realiza sua redenção na terra. Seus caminhos se opõem à sabedoria e valores humanistas. No versículo 4 destaco mandamentos, preceitos. Os preceitos de Deus abrangem as instruções detalhadas da parte do Senhor. No versículo 5 destaco estatutos. Os estatutos de Deus consistem em regulamentos para o seu povo, individual e coletivamente. No versículo 5 destaco: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. O crente deve pedir continuamente a Deus a graça necessária para fazer a sua vontade e permanecer firme em seus caminhos. Esta oração é necessária porque ninguém consegue permanecer fiel à lei de Deus sem a sua ajuda contínua e sem a obra do Espírito Santo em nosso interior. No versículo 6, mandamentos. Os mandamentos de Deus são regras e diretrizes expressando a sua autoridade e vontade para com o seu povo, os quais demandam a nossa obediência. No versículo 7, juízos. Os juízos de Deus são os seus vereditos como o divino juiz no trato das pessoas entre si. No versículo 9, destaco como purificará o jovem o seu caminho. Como poderá o crente levar uma vida santa, resistindo às influências pecaminosas que caracterizam o meio ambiente ímpio em que vivemos? A segunda seção deste salmo alista 8 maneiras neste sentido. Cada versículo apresenta uma maneira. Primeiro, uma decisão pessoal irreversível de permanecer leal à palavra escrita de Deus por toda a nossa vida. Segundo, buscar o Senhor em oração. Terceiro, memorizar a palavra de Deus. Quarto, buscar a direção de Deus através da oração. Quinto, declarar abertamente nossa obediência e submissão à palavra de Deus. Sexto, alegrar-se e comprazer-se naquilo que Deus diz. Sétimo, refletir no desfecho final do andar nos caminhos de Deus, contrastando com o andar dos caminhos do mundo. E oitavo, nunca estar tão ocupado que não possa ler e estudar a palavra de Deus. No versículo 9 ainda, a palavra de Deus representa tanto a sua revelação em geral como os seus mandamentos e promessas. No versículo 23 destaco enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim. O salmista testifica que sofreu muita zombaria, desprezo e calúnia no seu empenho de viver uma vida santa conforme a palavra de Deus.
Essa oposição, porém, não o impediu de seguir o caminho de Deus. Hoje, quem é fiel a Cristo e a sua palavra também deve antever que será criticado e ridicularizado. Poderá ser chamado de legalista ou fanático pelos que se conformam com os padrões mundanos da sociedade ímpia de hoje. No versículo 27 destaco: faze-me entender o caminho dos teus preceitos. A palavra de Deus só poderá ser compreendida plenamente com a sua ajuda. Por isso, devemos orar continuamente para que Deus, mediante o seu Espírito Santo, seja conosco, aumente o nosso entendimento e nos ensine a sua verdade. Dos versículos 47 e 48 destaco: alegrar-me-ei em teus mandamentos que eu amo. Um grande destaque do Salmo 119 é o prazer que o salmista tem na palavra de Deus e do seu devotado amor por ela. Primeiro, seu coração se alegra à medida que ele lê a palavra de Deus e a observa. Semelhantemente, quando lemos a Bíblia com um grande desejo de compreender e guardar os mandamentos de Cristo, o Espírito Santo comunica ao nosso coração o amor de Deus. Ajuda-nos a discernir a verdade da palavra de Deus e nos traz grande alegria e deleite. Segundo, alegrar-se na palavra de Deus leva-nos a um amor ainda maior por todos os caminhos de Deus, porque amamos a Deus, amamos as Escrituras que nos revelam a sua pessoa e a sua vontade. Como resultado, estamos unidos a Ele. E o nosso coração agora ama com profundo amor a devoção e a sua verdade revelada. No versículo 50 destaco: a minha consolação na minha angústia, a tua palavra. Deus estabeleceu que a sua palavra poderosa, que é mediante o Espírito, traga consolação, esperança e fortaleza aos seus fiéis ao enfrentarem aflições e tristeza. Sendo a palavra de Deus viva, tem poder para vivificar e restaurar quem permanece nela e em Deus. Quando você estiver em aperto, busque o Senhor e a sua palavra e espere que o Espírito Santo conceda paz ao seu coração. No versículo 57 destaco: o Senhor é a minha porção. A vida do salmista concentra-se em Deus e a sua palavra. Se queremos conhecer a Deus e seu amor, devemos permanecer na sua palavra, buscar a sua face e a sua graça de todo o coração, observar com presteza a sua palavra, orar continuamente e ter comunhão com os que o temem, buscar a sua misericórdia e orar para conhecer e praticar a sua vontade. Ninguém pode permanecer em Cristo sem permanecer na sua palavra. E por fim, o versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Deus às vezes permite que passamos por tribulações para que nos apeguemos à sua palavra. Que a leitura de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você conhece a verdade, se alimenta e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.